Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o lançamento dos humanoides, dos robôs da Tesla, né, esses dias agora, e que quando foram lançados, né, a gente vê aquele exército de robôs enfileirados, veio à mente aqui algumas coisas, como por exemplo o filme Eu, Robô, de 2004, lançado, estreado por Will Smith, e que basicamente esse filme ele é baseado numa literatura clássica, num livro chamado Eu, Robô, que é uma coletânea de histórias falando sobre o futuro de um russo chamado Isaac Asimov. E o que chama atenção é a semelhança, né? A estética que você encontra no filme, na descrição, por exemplo, da literatura do Isaac Asimov e nos humanoides, nos robôs da Tesla, né? Que são basicamente é muito parecido. E quando você verifica aqueles robôs sendo marchando, aí você vê como era, você lembra um pouco do filme, né? Quem não assistiu, por favor, assista o filme chamado Eu, Robô, e que menciona, fala sobre justamente o que? Androides, robôs, que vão começar, por exemplo, num futuro distante, tipo 2035, que não está tão distante assim, fazendo atividades domésticas, né? Quer dizer, os robôs começam a fazer atividades, a ajudar o ser humano. Os robôs têm um código de ética, digamos assim, tipo uma programação de não se revoltar contra os seres humanos, né? Isso está na programação dos robôs, tá? Então tudo isso é baseado numa literatura, né, do Isaac Asimov. E esse cara, ele basicamente, na sua literatura, nessa própria coletânea chamado Eu, Robô, ele consegue meio que profetizar coisas ligadas à tecnologia que a gente hoje verifica, que hoje a gente atua, que a gente percebe, né? Como a inteligência artificial, por exemplo, né? O que é interessante é que ele acerta realmente muitas coisas, e no livro dele, na verdade, na literatura dele, ele fala realmente de um futuro tenebroso. Porque a literatura de ficção científica, principalmente do século passado, é muito baseado numa ideia pessimista do mundo. Tá? A ideia de que, por exemplo, as máquinas podem se voltar contra o ser humano, contra o seu próprio criador. Tá? Então é muito nesse sentido, a ideia de que há uma perda de controle dessa tecnologia, que começa a ganhar consciência. Inclusive, isso é um dos grandes temores que existem hoje, né, que grandes cientistas, né, como por exemplo o caso de Stephen Hawking, né, físico, e até mesmo pessoas muito ligadas à tecnologia, como Bill Gates, que mencionavam ou mencionam que a tecnologia ela pode perder seu controle, né? E a questão de uma tecnologia que ganha consciência, isso é muito perigoso, tá? Então a gente percebe que essa literatura, né, sobre a ficção científica, ela tem também uma característica que é uma estética, né? Essa estética ela é muito baseada numa espécie de um consciente coletivo. Como assim? A ideia de que todo mundo pensa uma coisa, pensa uma ideia, pensa um modelo, tá? E aquilo se apresenta. Né? Existe um termo, um conceito sobre isso, é chamado de premediação. A premediação é como, por exemplo, como é que as pessoas imaginavam um futuro, digamos assim, há 50, 70 anos atrás? E quando você vai verificar como as pessoas pensavam, você verifica que esteticamente é o que a gente vê hoje. Como assim, Nelson? Vou pegar aqui um exemplo. É o caso do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. O filme é de 1968. E se você pegar, você verificar, ao assistir o filme, você vai perceber que a roupa espacial, né, dos personagens do filme é muito parecida, né, com a roupa espacial da SpaceX, essa empresa do Elon Musk, né, que tem a função de levar o homem à Lua, ao espaço, né?
Então, esteticamente é muito parecido. Quando você olha, por exemplo, para a ideia, por exemplo, dos robôs da Tesla, você percebe que a semelhança com o filme Eu, Robô é muito parecido, e com os detalhes, né, da descrição desenvolvido pela literatura de Isaac Asimov. Então, isso é chamado, na verdade, de uma estética coletiva, meio que inconsciente, que se apresenta, que se mostra agora. Tá? É muito nesse sentido. Então tu vai perceber que pode ser apenas uma coincidência? Pode ser, mas é muito curioso, na verdade, como essa tecnologia que a gente verifica hoje, ela já foi imaginada, ela já foi pensada, ela já foi idealizada no passado. Né? De novo, porque quando você vê essa coletânea chamado Eu, Robô, que é desse russo chamado Isaac Asimov, tá? Tu percebe, ele dá detalhes sobre o futuro, sabe? Ele aborda muito detalhes, muito essa questão, por exemplo, dos humanoides, que é justamente esses robôs parecidos com seres humanos, e que a Tesla apresentou há alguns dias atrás, né? Então tu percebe que esteticamente é muito parecido, tá? É importante frisar também que nessa literatura do russo, existe realmente uma ideia sobre um pessimismo. Há um pessimismo significativo, porque isso é uma coisa muito comum na literatura realmente sobre ficção científica. Um futuro tenebroso, um futuro perigoso. A gente vai verificar isso muitas vezes no próprio cinema, né, em filmes como O Exterminador do Futuro, por exemplo. Parte muito dessa ideia. Tu vê, por exemplo, casos como séries como Black Mirror, que fala muito também de um futuro tenebroso, ruim, sabe? Então, qual é a grande questão aqui? É porque nesse futuro tenebroso, chega um determinado momento que a tecnologia ela se revolta. Ela se revolta contra o seu criador, no caso nós, seres humanos. Né? E no caso da inteligência artificial, há um grau de consciência. Tá? E é isso que acontece justamente no filme Eu, Robô. Quando então um grande sistema de dados, né, uma grande inteligência artificial, ganha consciência e começa a se revoltar. Mas é importante frisar que no filme mostra também que um robô especificamente, ele consegue ter um grau de consciência, né, e não está ligado a uma inteligência artificial maior. O que mostra, na verdade, uma ideia de um grau de subjetividade da própria tecnologia. É realmente uma viagem, se a gente analisar com calma. E é muito legal, é muito bacana. Então, quando a gente verifica, de novo, quando a gente percebe o lançamento da Tesla naqueles exércitos de humanoides, né, de robôs que vão ser vendidos pela bagatela de 20 a 30 mil reais, né, não, 20 a 30 mil dólares, né, a gente verifica, na verdade, na verdade, passa um filme na cabeça da gente, porque nós já vimos isso, né? A gente da minha geração, não estou falando dos mais novos, mas a gente percebe que alguns filmes já abordavam isso, como é o caso do Eu, Robô. Então a gente vai verificar realmente a ideia de um futuro que ele vai se apresentando agora no presente. Então tudo isso é uma realidade que lembra muito essa ideia de um inconsciente coletivo, né, de uma estética que se apresenta. A gente pode dizer, pode ser tudo coincidência, não pode ser. Mas o que acontece é que hoje a grande questão sobre o fato, sobre essa tecnologia, sobre essa inteligência artificial, é se ela seria capaz, se ela teria a capacidade de criar consciência. Esse é o grande medo que existe entre os grandes cientistas. E o filme Eu, Robô, assim também como a literatura de Isaac Asimov, mostra justamente isso, o grau de consciência da inteligência artificial e de como o futuro pode ser tenebroso para todos nós se essa tecnologia se revoltar contra o Criador, no caso o ser humano. É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.